muito bem-vindas ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Valquíria e hoje eu estou aqui para conversar com você um pouco mais a respeito do nosso livro, Mulher Virtuosa em Construção, da editora Árvore da Vida. No nosso último vídeo, nós vimos a necessidade que existe dessa mulher virtuosa ser alguém bastante sensível ao ambiente onde ela está inserida e empática para com as pessoas que a cercam, para que no seu cuidado de um para com os outros ela possa manifestar o amor de Deus. Nessa tarde, eu gostaria de conversar com você a respeito do tema brilhar. É um tema bastante sugestivo e que nós encontramos em Mateus 5,16, o versículo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, de acordo com esse versículo, as boas obras e o brilhar, a nossa conduta e atitude são sinônimos. Então, o que é resplandecer a luz? Resplandecer a luz, brilhar, quer dizer a sua atitude e a sua conduta para com as pessoas. Então, o que nós vemos? Nós vemos que nós temos a necessidade de brilhar. Mas de onde vem a luz? A luz vem de onde? Do conhecimento? A luz vem da ciência? A luz vem da boa educação? De onde vem a nossa luz, né? Em 1 João 1,5, fala, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então, a nossa fonte de luz não é própria, ela vem de Deus. E também, em João, no capítulo 1, versículo 4, fala assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, de onde vem a luz? A luz é da vida, né? Então, Jesus é a luz, Jesus é a vida, né? A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. João 1:9. Então, a nossa luz é uma luz interna, que ela emana para com as pessoas. A luz, ela não deve nunca se apagar, né? Em Provérbios 31:18b, fala assim, quanto à mulher virtuosa, a sua lâmpada não se apaga de noite. A sua lâmpada não se apaga de noite. Então, como nós havíamos falado, né? Que a luz da igreja é como a luz da lua. Ela não tem uma luz própria. Ela reflete a luz do sol. E quando é noite, os homens na terra, eles não veem o sol. Eles veem o sol por meio da lua. A luz de Cristo, ela é refletida aos homens na terra por meio da lua. Essa luz que não se apaga, ela deve ser refletida. Mas em Mateus 25, existe um fato, né? Que com relação às virgens, Mateus 25, de 1-4 e 8, que a gente pode até ver, diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram prudentes e 5 nécias. As prudentes levaram azeite além das lâmpadas nas vasilhas, e as nécias não levou azeite nas vasilhas. Então, aí as lâmpadas foram se apagando. De onde vinha? De onde vinha a luz? Vinha do azeite. Na palavra, azeite é o Espírito. Nós somos como um candelabro, um candeeiro, que tem um pavio. Aquele pavio ele é imerso dentro do azeite. Quando ele começa a fumegar, é porque ele criou um morrão queimado. O que é esse morrão queimado? Às vezes são as nossas próprias coisas. A nossa murmuração, a nossa inquietação, insatisfação. Então, isso faz com que essa luz não resplandeça para com as pessoas. Mas Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele vem e nos espevita. Ele é como uma tesoura de ouro com a natureza de Deus. Ele corta esse morrão queimado. E nós
passamos a brilhar novamente, né? Então, o que nós precisamos? Deixar Cristo nos cortar, né? Então, como nós somos cortados diante dessa luz, nós deixamos o Senhor tirar de nós tudo aquilo que não resplandece a esta luz, né? Então, o que nós precisamos? Precisamos nos voltar para a palavra, porque na palavra em Salmos fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, com que luz nós iluminamos os outros? Com a luz que nós recebemos da parte de Deus. A lua, ela recebe a luz do sol. Com essa luz, ela ilumina as pessoas na terra. Então, se nós não recebemos a luz do Senhor para ver a nossa real condição, nos arrepender, confessar, permitir o Senhor nos cortar, como vamos iluminar alguém, não é? Então, o resplandecer da luz vem do azeite que nós estamos imersos, vem do permitir Deus nos cortar e vem da luz que nós recebemos do próprio Deus. Nós esperamos muito que as outras pessoas brilhem, mas nós mesmos não queremos brilhar, né? Então a gente cobra muito a luz do outro, mas Deus espera que nós sejamos iluminados para resplandecer essa luz. Em 1 Coríntios 4:6, fala assim: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, nós precisamos estar na face de Cristo. Porque à noite, a lua vê o sol. Então, nós, a igreja, nós vemos Jesus todo o tempo. Basta que a gente esteja de frente para Ele. Então, aí, com essa luz, nós brilhamos para os outros, né? Agora, irmãs, algo interessante é que com relação aos relacionamentos, a questão da luz é bastante interessante. A luz, ela tem muito a ver com o ângulo de onde eu estou olhando, não é? Por isso é que o Senhor quer nos dizer que não é uma luz natural que ele se refere. Ele está dizendo que há uma luz que é ele mesmo, que é o Espírito, que é o próprio Cristo e que é a vida dentro de nós. Porque a luz nossa, que é a nossa verdade, ela pode nos apresentar as coisas de acordo com o nosso ponto de vista. Eu estou vendo muitas coisas e até pessoas. Eu tenho certeza que você não está vendo. Você só está vendo a mim, que é a única coisa que eu não estou vendo. Essa luz de Deus, ela ilumina principalmente a mim. Então, quando nós estamos em nós, na nossa luz natural, nós vemos tudo menos a nós. Mas Deus, Ele quer que nós vejamos a nós mesmos. Então, aqui nesse ângulo, de acordo com o meu ponto de vista, eu estou vendo pessoas, coisas, você não está vendo. Mas daí você está me vendo e eu não estou me vendo. Agora, existe uma maneira de nós vermos a mesma coisa. Qual é a maneira que nós veríamos a mesma coisa? Se nós estivéssemos no mesmo lugar. Então, quando nós estamos no Espírito, nós podemos ter a mesma visão. Então, quando nós estamos no Espírito, nós vemos a mesma coisa. Eu acredito que, por isso também, Jesus orou: ó Pai, o que eu quero é que onde eu estou, eles estejam também. Então, quando nós estamos em Deus, nós temos a visão de Deus e nós somos um na mesma visão. Então, com relação aos relacionamentos, é muito interessante que a gente esteja na luz, porque na tua luz é que nós vemos a luz. Uma questão interessante, irmãs, quanto às virgens nécias e prudentes, é que elas precisam... a prudência delas era armazenar azeite além das lâmpadas, também nas suas vasilhas. Então, tem um versículo bastante interessante em 1 Timóteo 4, de 14 a 16.
Paulo, ele exorta Timóteo assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom de Deus que há em ti. Medita nessas coisas e nelas ser diligentes, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Então, quando a gente se achega à palavra, recebe a luz do Senhor, labora na palavra, nós salvamos nós e as pessoas ao nosso redor. Então, é assim que resplandece a nossa luz, né? E continuando no capítulo de Mateus 5, os versículos 14 a 15, fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Então, essa luz é para iluminar as pessoas na sua casa, na minha cidade e na sua cidade. Não é? Que o Senhor possa nos fazer resplandecer, não com a nossa luz natural, mas com a luz da palavra, com a luz do Espírito e com a luz da vida. Ô, irmãs, ainda nesse mesmo espírito, nós gostaríamos também de considerar esse novo título, né? Deixe Deus colocar as mãos. Essa questão de Deus colocar as mãos é uma sugestão quanto a vasos a serem moldados. Então, na Bíblia, fala-se de vasos. Mas quem são esses vasos? Vamos ver em Romanos 9, 23 e 24a. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Então, nós somos os vasos de Deus. E não há vaso sem oleiro, né? E Ele quer nos moldar com as suas próprias mãos. Só que nós somos vasos de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. A questão do barro é a fragilidade do barro, não é? Mas o vaso de barro é moldável. E o que é interessante é que Deus quer nos moldar com as suas mãos. Nós somos tão frágeis e o Senhor, Ele quer nos moldar com suas mãos, igual um oleiro, né? Em Jeremias 18, 2 e 3 e 6, fala assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então, nós somos vasos nas mãos do Senhor, como um oleiro molda um barro. Agora, é bastante interessante, irmãs, nós percebermos em que mãos nós estamos. E o propósito dessas mãos que nos moldam, né? E a autoridade de quem nos molda. Em Romanos 9, 20 e 21, fala assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, esse oleiro, ele tem autoridade sobre a massa. Mas, às vezes, não é assim no nosso pensamento. Parece que, muitas vezes, nós não concordamos a maneira pela qual Deus nos criou, da maneira que nos fez, onde nos colocou, em que casa nós nascemos, quais são as pessoas que nós nos relacionamos, não aceitamos quem somos, queríamos ser diferentes e, às vezes, também não aceitamos a maneira de sermos moldados, porque Deus nos molda, né? Segundo por meio de frustrações, de aflições, decepções, perdas, dificuldades, até de coisas boas. Mas, às vezes, a nossa não aceitação é com as coisas que aos nossos olhos não nos parecem boas. Mas isso tudo, irmãs, é a autoridade do oleiro, com um fim proveitoso. Nós devemos fazer a nossa parte de purificar nós mesmos dos nossos erros para nos tornar um vaso
útil, santificado ao nosso possuidor, estando preparado para toda boa obra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2:21. Agora, tem uma coisa que eu pessoalmente fico bastante feliz, e eu espero que você também fique. Quando Deus trabalha sobre alguém, Ele tem muito interesse nessa pessoa. Se você comprar um tecido na loja, primeira coisa, você comprou, pagou um preço pelo tecido. Segunda coisa, você santificou o tecido, trouxe para a sua casa para ele ser somente seu. Daí em diante, você coloca ele sobre as rodas, né, sobre a mesa, corta, alinhava, costura, faz do seu tamanho, do seu modelo, para ele ser o quê? Útil ao possuidor. Então, quando você compra um corte de tecido na loja, separa, traz, trabalha, corta, alinhava, costura e coloca em você, é porque você tem um grande interesse. Então, Deus tem um grande interesse em você. Ele quer moldar você à sua própria imagem. Então, o tesouro é Cristo em nós, mas o vaso é importante para levar o tesouro. Então, nós hoje estamos sendo moldados segundo a imagem daquele que nos criou, com o objetivo de nos tornar úteis ao nosso possuidor. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, irmãs, nos render. Precisamos confiar, precisamos permitir e precisamos crer na mão desse oleiro que nos molda. Vamos ver qual deve ser a nossa reação? Joel 2,13 diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é misericordioso. Então, a nossa reação quando estamos sendo moldados é rasgar o coração e não as vestes. O que é rasgar as vestes? É você mudar de atitude, de comportamento. Agora eu fiquei amarga, eu fiquei triste, eu fiquei cabisbaixa, eu fiquei revoltada, eu vou parar de reunir? Não, eu quero rasgar o meu coração. Eu espero que você rasgue o seu coração diante do Senhor e aceite esse trabalhar do oleiro, porque é para uma boa causa. Algo que me lembra muito, sabe, irmãs, é Atos 9, 15 a 16. Quando o Senhor apareceu para Ananias e falou para Ananias assim com relação a Paulo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, o Senhor trabalhou em Paulo como um vaso escolhido, um instrumento escolhido, porque ele tinha um objetivo muito claro na vida de Paulo. Ele tem um objetivo muito claro na sua vida, na minha também. Eu creio nisso, porque a maneira que Deus nos formou e a maneira pela qual Ele está nos moldando. Ó Senhor Jesus, todas as coisas, irmãs, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ó Senhor Jesus, nos alegramos pela Tua palavra. A Tua palavra é espírito e é vida para nós. Ó Senhor, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, que debaixo da Tua luz nós possamos ver que somos vasos, vasos de misericórdia, vasos de honra, preparados para ser úteis ao nosso possuidor. Ó Senhor, que na Tua luz da vida nós possamos ver a luz e resplandecer para muitos que estão nas trevas. Ó Senhor Jesus, nos mantém na luz, porque na Tua luz nós vemos a luz. Ó Senhor Jesus. Se você desfrutou Cristo com esta palavra, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no nosso vídeo. Compartilhe também com as suas amigas. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.